E bom dia, saímos ali do posto, passamos bastante frio essa noite, mesmo com o saco de dormir, eu passei um pouco de frio, o Luiz não. Muito vento. E agora, o vento estava alto. E agora a gente tá em caminho então para Rio Galegos, na estrada, se despedindo desse rio tão bonito. Espero que com menos vento, né? Então estamos indo em direção para Rio Galegos, porém no caminho a gente vai ver se a gente entra ali nas Pinguineiras. Tem 2 pontos marcados, vamos ver se está aberto. E porque pelas informações que a gente viu, não é época, né? E chegamos então aqui no parque. Tá fechado. Diz das 9 às 17, porém tá enxaveado o portão. Passamos por um ponto de apoio que dá essa vista. O local seria esse, quase chegando em Rio Galegos. Mas a gente não vai ficar porque tem muito vento. A gente nunca tinha pego um vento tão assim assustador, digamos. E parece uma parada policial. Tem marcação no aplicativo dizendo que é parada e eu acredito ser uma parada. Em Rio Galegos aqui, a gente optou em vir para um hotel. As rajadas de vento estão muito fortes, pelo que a gente viu, estavam em 50 km por hora, e a previsão do tempo era para aumentar durante a madrugada. Sem contar o frio também, estava fazendo 3 graus e na madrugada marca -2. Então, para nossa segurança, a gente optou em dormir num hotel hoje. Caminhando para ver a hora. Ainda na costa, a gente observa esse estilo de casas aqui. Onde sair para a primeira noite de turista na Argentina. Muito legal, muito legal. Ali para ver as opções que tem de janta. Vamos na segunda tentativa da janta de hoje. E o que tu vai jantar hoje, Paulo? Pizza. A gente pegou uma coquinha para acompanhar e eles trouxeram esses amendoim. Guto comendo os amendoim como se não tivesse o dia de amanhã. Entradinha. E Paula, qual é o gosto da pizza? Bem boa. Queijo é bem bom. Tá aprovada? Sim.
Olha, se a Paula provou é porque é boa mesmo, né? O restaurante é esse, como vocês viram, Nápoles. A gente pegou uma pizza grande, mais a Coca-Cola 600, como vocês viram, custou mais ou menos R$100. Achamos bom o preço até, porque a pizza era muito boa. Vai no cassino. Tô brincando. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas a cidade toda ela na calçada tem essas slidezinhas na calçada. Bem legal. E aqui é uma cidade, por ser perto do Estreito de Magalhães, venta muito. Mas, meu Deus, é muito vento. Hoje a gente chegou, o vento estava a 50 km por hora. Agora deve estar em torno de 30, mais ou menos. Mas segue, vento gelado, muito gelado. Finalizando mais um dia aqui em Rio Galegos. A gente voltou pro hotel porque tá muito frio lá fora, vento muito gelado. E aí? Eu iria caminhar umas 3 quadras. Ele não quis. Mentira, tava louca pra vir embora. Não. Não. Então amanhã a gente vai ver se a gente fica mais um dia por aqui ou se a gente faz fronteira e balsa. E bom dia, diretamente aqui da Lagoa Ortiz. A gente vai conseguir ver os flamingos, então. A gente encontrou esse grupinho aqui. E tem mais um grupinho lá numa outra lagoa, que não é a lagoa principal. E eu poderia estar chorando, tô com lágrimas aqui, mas não é só o frio mesmo. Sensação de 2 graus negativos, mas isso que vale, tem os flamingos. Pela placa, como vocês podem ver, não pode patinar, ou seja, a gente acha que aqui congela por esse aviso. E eu tô muito feliz em poder ver os flamingos, era uma coisa que eu queria ver muito nessa viagem. Só que tá muito frio, muito. Depois de ver aquelas lindezas dos flamingos rosas, que era um ponto pra mim na viagem, que sabia que eu ia ver, sempre quis ver. E agora nós estamos indo pra Punta Loyola. Punta Loyola, pra ver se a gente acha um navio naufragado, que é um ponto turístico aí pra estar visitando. E na saída da cidade tem uma polícia. Segundo comentários, dizem que ela é bem rígida. Vamos ver se vão nos parar. Buenas, amigos. Tudo bem? Tudo bem? Vamos a Punta Loyola, depois retornamos para Rio Galegos. ¿Quieres hacer una alcoholemia? ¿Va? Sí, sobre de ahí. Bien. Muchas gracias, ¿eh? O Brasil é diferente? Lo hacemos otra. Gracias. Hasta luego. E agora a gente vai adicionar uma parada na Zona Franca de Santa Cruz, que fica bem pertinho de Rio Galegos, no caso. E como vocês viram aí as imagens, teve uma parada policial com um bafômetro que ele fez. Mas deu tudo certo, bem querido. Primeiro bafômetro da viagem. Nem pediu para ver documento, habilitação, só pediu para fazer o bafômetro. A Paula louca pelos perfumes aqui na Zona Franca, mas o valor tá igual ao do Brasil. Não achei diferença nenhuma. Eu tô procurando algum árabe, mas não tem nessa loja. Eu quero esse, eu quero esse. Esse eu não conheço. Silicor,
$23. Então, feitas as compras, uma manta e uma amarula, R$100. Falando um pouquinho de carros aqui na Zona Franca, tem essas caminhonetes da GMC, tipo uma Hilux assim, tamanho, $24.900. Dá em torno de R$130 mil. Eu achei super barato. E chegando em Punta Loyola aqui, o acesso até o barco é a estrada de chão. E o Augusto gosta de uma aventura off-road. Ele veio por uma outra estrada. Ele viu um carro e quis vir por uma outra estrada. E adivinha o que aconteceu? Ele vai ter que voltar tudo o que ele foi. Que tá errado essa estrada. Quem mais aí se identifica com o Luiz Augusto, que erra as estradas? Comenta aí. E se Deus quiser e os Augusto seguir na estrada certa, a gente vai conseguir chegar então. E esse é o gigante por dentro. Conta a história que em 1911 ele saiu carregado de carvão da Escócia, vinha descarregar numa empresa local aqui, e ele não tinha propulsores, não tinha motores, né? Inteiramente movido a velas, e acabou ficando preso aqui na costa da Argentina. E durante o período das guerras do Atlântico Sul, das Malvinas, os caças argentinos acabaram usando ele como treinamento. Ali a gente observa os furos dos mísseis dos caças. Muito legal aqui, mas venta muito e frio. Eu acho que deve estar marcando uns 3 graus agora. Partiu voltar pro carro. Voltando ali do navio, eu esqueci de falar da estrada, fica mais ou menos uns 30 km de Rio Galegos, bem próximo à Zona Franca que tem ali. E a gente vem pela 40 e depois sai por um desvio mais ou menos uns 3 km de estrada de chão. Até que tá boa a estrada, tem bastante ondulações, bastante pedra solta, mas qualquer carro chega. Fazendo o almoço, uma sopinha. É isso de hoje. Não podia deixar registrar que a gente está aqui no YPF e tinha um rapaz com uma bis e a moto dele não estava conseguindo pegar. E os frentistas pararam de atender todo mundo para ajudar o rapaz a ligar a moto. E observando a fila das pessoas que estavam esperando para abastecer, ninguém buzinou, ninguém reclamou, ninguém fez nenhuma menção para criticar o frentista que estava ajudando o rapaz da moto. Já pensou se fosse no Brasil um episódio desse? 2 frentistas estavam ajudando. E a outra aqui chegou a se emocionar vendo a cena. E aí, Paulo, o que tu achou? Me conta. Pode cortar essa parte. E finalizamos o dia de hoje aqui em Rio Galegos. E essa noite vai ter sensação de -4, então vamos dormir bem protegido. Vamos usar bem o saco e testá-lo já. Dormimos no posto, não sei se foi falado antes. Escolhemos um, tem várias marcações aqui de IPF, Axiom também. Escolhemos esse, sempre o IPF recebe melhor, né, os viajantes. E amanhã então vamos rumo à fronteira. E deu para ver os takes então do dia de hoje, foi bem aproveitado. Resumo, ficamos os 2 dias aqui e fizemos o que conseguimos fazer de atrações. Já estamos preparados para a fronteira, fizemos as 2 cartas juramentadas e não temos nada de carne e frutas na geladeira. Então acompanhe aí para saber
o andamento. E para saber também essa noite, como é que a gente passou a noite, porque vai ser um desafio para nós. Bom dia, já saímos do posto IPF, onde passamos a noite, a mais fria até agora. Pelos registros foram menos 4 graus. E a gente esqueceu de falar para vocês que a gente conseguiu ontem, ali na Zona Franca, comprar o marcador de temperatura, muito importante para nossa segurança. E ontem, bem ontem, quando nós precisamos mesmo, a gente achou. E agora a gente tá indo para sentido fronteira, vamos passar na Lagoa Azul. E dá uns 50 minutos, acreditamos, mais ou menos, o tempo de chegada lá. E é bem bonito, diz que as fotos são bem bonitas. Estamos ansiosos para fazer essa fronteira, porque não temos nada de carne. E nós não conseguimos fazer nenhuma refeição sem carne. E o que mais, Augusto? E vai destacar que o isolamento do carro está funcionando bem. Que, como a Paula falou, a temperatura que estava lá fora, aqui dentro do carro estava marcando em média 8, 9 graus. Então a gente está com uma diferença em torno de 10 a 12 graus de diferença da parte externa para a parte interna. E quando nós saímos ali do posto, acordamos, estava com sensação de menos 7 ainda. Mesmo que o sol já estava dentre das 9 às 10, ainda estava a sensação de menos 7. Isso que hoje amanheceu sem vento, né? Imagina se tivesse vento. Parando, tem os documentos? Fomos parados ali pela polícia, que logo na saída de Rio Galegos, para entrar ali para Zona Franca, tem uma marcação. Ontem, como vocês viram, a gente já foi parado, foi feito o bafômetro. E hoje, novamente, ele pediu para fazer o bafômetro, pediu para onde a gente ia e pediu passaporte e habilitação. E quando a gente foi dar a habilitação, da permissão de dirigir, né, do Luiz, ele disse que não precisava, só o passaporte estava bom. E a gente já pediu informação sobre a estrada para ir pro Marco Zero da Ruta 40, que é no Cabo de las Virgens. Lá onde poderia ter ainda alguns pinguins por ser abril. Nós iria ver alguns, migrando ainda, talvez, não seria certo. Mas a gente queria saber como é que estava a informação e para saber como é que estava a estrada. Acabou de passar um brasileiro também aqui, de carro também. Com essa informação, a gente decidiu não ir, porque ele falou que estava muito ruim a estrada mesmo. Então essa foi a decisão de deixar para uma próxima. Chegando aqui no desvio para a Lagoa Azul, a gente pega um pequeno trajeto de Rippel. Vamos ver como é que vai ser a estrada. Estão construindo essas cabanas aqui. É um espaço bem bacana. E vamos à trilha. Mas pelo jeito é bem pertinho. Voltando aqui para o carro. Minha mão congelou. Vento muito gelado ali na lagoa. Agora a gente vai comer um ovinho que a gente cozinhou, porque a próxima parada é a fronteira. Coca-Cola tava R$25, 2 litros. Eu comprei essa Double Cola. É bem parecida. Tu gostou, Paulo? O vô Kiko. Quem lembra do vô Kiko Goldoni? O pessoal do interior vai se identificar aí.